Olá, hoje eu vou resolver aqui uma viga. Essa é a parte 1, onde eu vou fazer só o cálculo das reações. E no próximo vídeo eu vou resolver aí, mostrar a vocês como é que se monta aí os diagramas de esforço cortante e momento fletor. Bom, nossa viga é essa. É uma viga relativamente simples, mas ela tem aqui um apoio do primeiro gênero, uma rótula, tem uma carga concentrada aqui, uma carga distribuída nesse trecho e um engaste. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é o diagrama de corpo livre. E aí a gente transfere para cá, ó, a viga, os apoios, a rótula, as distâncias, e vamos transferir tudo que está aqui em cima, todas as forças que estão atuando aqui em cima, aqui para baixo, para facilitar o nosso cálculo. Bom, a gente começa aqui dessa extremidade, a gente tem essa força de 20 kN. Então a gente lança ela aqui. Nesse apoio, a gente vai ter uma reação. Lembrando que isso aqui é um apoio do primeiro gênero, então ele só tem uma reação aqui, vertical, que eu vou chamar aqui de B, e vou chamar esse ponto aqui de A. Então aqui eu chamo de RVB. Aqui eu não tenho nenhuma força atuando. Agora aqui eu tenho essa carga concentrada de 30 kN e tenho essa carga distribuída. O que acontece? Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho aqui 10 kN por metro. Então vamos lá. Eu tenho 10 kN por metro. Quantos metros eu tenho aqui? Eu tenho 2 mais 2. Ela está distribuída ao longo desses 4 metros. Então eu pego esses 10, multiplico por 4, eu vou achar um resultado de 40 kN, certo? Então o que acontece? Esses 40 também está atuando aqui. Por que aqui? Porque é exatamente a metade. Quando se trata de uma carga distribuída retangular, o centro de gravidade vai ser no meio dessa distância toda aqui, então a 2 metros. Então eu tenho 40 e 30. O que eu posso fazer no diagrama de corpo livre? Eu posso somar esses 40 com esses 30. E aí eu substituo essas duas forças por uma única força de 70 kN. Bom, só nos resta agora essas reações aqui que envolvem esse apoio. Esse apoio é um engaste, então é um apoio de terceiro gênero. Então ele vão atuar aí nele 3 reações. Quais? Vertical, reação vertical em A, horizontal e um momento reativo aqui em A. Então nós temos essas 3 reações atuando aqui nesse engaste. Pronto. Então agora a gente começa a resolução desse sistema. Lembrando que, para quem quiser, tiver interesse, pode assistir um outro vídeo que eu falo sobre noções básicas, conceitos básicos aqui envolvendo a isostática. Que aí eu acho que para quem não tem muito conhecimento pode facilitar aí o entendimento de alguns macetes, algumas técnicas que a gente tem para calcular isso. Como é que a gente começa? Bom, primeiro que a gente vai fazer? Somatório de força em X igual a zero. O que a gente tem de força aqui atuando no eixo X? A gente só tem essa força aqui, né? RH. Eu já posso dizer que ela é zero. Por que eu posso dizer que ela é zero? Porque eu não tenho nenhuma outra reação horizontal que possa combatê-la de igual forma para que o sistema fique isostático. Então, só posso entender aqui que RH é igual a zero. A não ser, por exemplo, se eu tivesse uma força aqui inclinada, então ela teria uma componente em Y, uma componente em X, e aí já seria diferente essa reação aqui. Ok? Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu chamei esse ponto aqui de C.
Então eu vou pegar o momento em C pela esquerda. Por que eu pego pela esquerda e não pego o somatório? Esse símbolo aqui é de somatório. Então a gente tem que ficar muito atento, porque somatório é diferente, e lá nesse vídeo que eu falei de conceitos básicos eu explico. Então, como se trata de uma rótula, a rótula ela tem uma particularidade, que ela não transfere nenhum tipo de momento. Então, essa força vertical aqui, ela está sendo transferida pela rótula. Então, vamos supor, esse 70 kN, ele está influenciando aqui no valor de RVB. Assim como os 20 kN do lado de cá, está influenciando aqui no valor de RVA. Então, a rótula ela transfere a força vertical e a força horizontal, elas são transferidas para o outro lado da viga através da rótula. O momento, ele não é transferido. Então, eu posso dizer que aqui, exatamente na rótula, tanto o momento para a esquerda ou pela direita, ele é zero. Então, eu vou começar por isso, pela esquerda. Por que pela esquerda? Porque aqui, se eu analisar essa parte da viga, eu só tenho uma reação, uma incógnita. Então, fica fácil de eu resolver. Se eu escolhesse daqui para a direita, eu teria uma incógnita, que é MRA, e outra incógnita, que é RVA. RHA a gente já conhece, mas aí eu teria essa e essa. Então, eu começo por aqui, porque eu só tenho uma incógnita, e fica muito mais fácil de encontrar. Bom, lembrando que isso aqui é questão de convenção, tá? Então, deixa eu até marcar aqui, pra gente sempre se lembrar disso. Se o giro, a força atuando na viga, em relação ao ponto que a gente está analisando, ela girar no sentido anti-horário, vai ser positivo. Se for no sentido horário, negativo. Ok? Pronto. Então, vamos começar. Que eu tenho aqui de momento à esquerda? Eu começo aqui por RVB. Ó. Eu tenho RVB. Agora, esse RVB, como é que eu sei se ele é positivo ou negativo? O ponto que a gente está analisando não é esse? Então, a gente faz o quê? Pega essa força aqui, projeta para cá, em direção ao ponto que a gente está analisando. Ó. Isso aqui deu o quê? Sentido o quê? Anti-horário. Ou sentido horário, desculpa. Então ele é o quê? Negativo. Então eu botei aqui, ó, negativo, RVB. O que é momento? Força vezes distância. A força é RVB. Qual é a distância de RVB para o ponto que eu estou analisando? 2 metros. Então, vezes 2. Agora eu tenho mais que força atuando desse lado. Eu tenho 20 kN. Então, da mesma forma, eu projeto em direção lá ao ponto que eu estou analisando. E agora deu o quê? Sentido anti-horário. Então, isso aqui é positivo. Certo? Tá aqui, ó, positivo. 20 kN, que é a minha força, vezes a distância. Qual é a distância? É daqui até aqui. Quanto que eu tenho aqui? 2 metros. 2 metros. 4 metros. Então agora é só fazer conta. Menos 2 RVB, mais 80, que é 20 vezes 4, igual a 0. 2 RVB igual a 80. Passei esse menos 2 RVB para o outro lado da equação, então só rearrumei aqui para ficar melhor de visualizar. Dividindo aqui 80 por 2, eu encontro o valor de RVB igual a 40 kN. Então eu já posso botar aqui no nosso diagrama o valor de RVB que eu encontrei, certo? Pronto. Agora a gente tem que achar ainda mais duas reações. Então vamos lá. Eu já tenho, se eu fizer a somatória de força em Y, o que eu tenho de incógnita? Eu só tenho RVB, que não é mais, porque a gente já encontrou o resultado, está aqui. E eu tenho RVA. Então eu posso, pelo somatório de força em Y, eu consigo encontrar RVA. Então vamos lá. O que eu tenho? Lembre-se,
força para baixo, negativo. Força para cima, positivo. Então eu tenho, o que eu tenho para baixo? Menos 20 daqui. Tenho menos 70. E aí positivo eu tenho o quê? Mais RVB, mais RVA. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então vamos lá. Menos 20, menos 70. Quanto que vale RVB? A gente já tem aqui. 40. Mais RVA. Tudo isso igual a zero. Então, só fazer continha aqui. Deu menos 50. Eu vou passar esse menos 50 para esse lado da equação. Vou ficar o quê? Um RVA igual a 50 kN. Certo? Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Então ficamos com essa relação. E aí, RVA, eu já posso botar aqui 50 kN. Bom, só falta agora uma reação para ser encontrada, que é o momento reativo em A. Como é que a gente vai encontrar isso? Vamos lá. Eu já tenho aqui todas as forças encontradas, as reações. Então, me falta aqui achar esse momento referente a esse engaste. O que a gente pode fazer? Agora, ó, reparem que aqui eu botei somatório. Somatório por quê? Eu não estou falando de rótula. Eu chamei esse ponto aqui. Deixa eu marcar. Eu chamei esse ponto de D. Então eu vou fazer o somatório. Por quê? Porque esse ponto está aqui na extremidade da nossa viga. Então o somatório de todos os momentos aqui que envolvem o sistema tem que ser igual a zero. Então vamos lá. Mais uma vez lembrando que dessa regrinha aqui. Sentido anti-horário positivo, horário negativo. Bom, mais uma vez eu reforço aqui. O que é momento? Momento é igual a força vezes distância. Então a gente sempre vai lembrar disso aqui, desse conceito, para a gente poder trabalhar aí e não errar nenhuma continha. Então vamos lá. Primeiro eu queria dizer sobre esse 20 kN aqui que está atuando exatamente aonde? No ponto D. Por que o 20 kN não vai entrar na nossa conta? Ora, porque momento é o quê? Força vezes distância. Eu tenho uma força de 20. Mas qual é a distância desses 20 kN para o ponto que eu estou analisando que é D? Zero. Então qualquer força que eu tiver aqui vezes zero vai dar zero. Então se a força estiver atuando exatamente no ponto, a gente tem que desconsiderá-la. Então a gente só vai fazer o restante das forças que estão atuando no sistema. Vamos lá? Eu começo pela primeira força que eu tenho aqui. Eu tenho RVB. Então aqui, ó. Mesma regrinha, ó. Se a gente quiser saber o sinal, a gente faz uma projeção em relação ao ponto que a gente está analisando e vê aqui, ó. Qual é esse sentido? Sentido anti-horário. Então aqui vai ser positivo. Então eu botei aqui, ó, mais, tá? RVB vezes quanto? Qual é a distância de RVB para cá? Ó, 2 metros. Não é isso? Então vezes 2. Agora eu vou pegar essa força também que está aqui embaixo. Então a gente pega RVA. Eu vou projetar também da mesma forma. O que eu tenho? Sentido anti-horário. Então esse sinal é o que? Positivo. Mais RVA vezes quanto? Qual é a distância de RVA até lá? No ponto D. 2, 4, com mais 4, 8, 10. Então tá aqui, ó. 10 é a distância. Agora eu tenho esses 70 kN. Então a gente vai projetar da mesma forma em direção ao ponto que a gente está analisando, que é para lá, para a esquerda, não é isso? Então vamos lá. Esse sinal aqui é o que? Negativo, porque ele está no sentido horário. Então aqui, ó, menos os 70 kN vezes a distância. Qual é a distância daqui para lá? 8. E agora eu tenho, qual é a outra? RHA. O que acontece? Ela é zero. E mesmo que não fosse, ó, ela está atuando no eixo X. Então se a gente prolongar essa força, ela vai passar exatamente no ponto.
Então desconsidera também RHA. Sobrou para a gente quem? MRA. E aí a gente tem o sentido aqui já de MRA. Qual é o sentido dele? Anti-horário. Então ele é negativo. Negativo. Então a gente vai considerar aqui menos MRA. Agora é só fazer conta. Vamos lá. RVB a gente já tem, que é 40 vezes 2. RVA também já encontramos, é 50 vezes 10, menos 70 vezes 8. A gente fazendo a continha, a gente vai achar esse resultado. E aí nos resta 20 positivo menos MRA. Como 20 já está positivo, eu passo o MRA do outro lado da equação aqui. Que aí ele vai inverter o sinal. Então eu tenho que MRA é igual ao quê? 20. 20 o quê? Quilonewtons vezes metro. Lembrar sempre disso aqui, gente. As unidades são muito importantes. Momento não é força vezes distância. Força é o quê? Metro. Perdão. Vamos lá. Vamos fazer de novo. Força é o quê? Quilonewton. É isso? E distância é o quê? Metro. Então a gente tem o quê? A gente não está multiplicando? Então a gente tem quilonewton vezes metro. Tá certo? Bom, espero ter ajudado vocês a entender como é que funciona, tá? A gente bota aqui os nossos 20 quilonewtons. E aqui é um quadrinho resumo de todas as reações que a gente encontrou aí. O RH igual a zero, o RVA, RVB e, por último aqui, encontramos o momento reativo em A, que é de 20 kN vezes metro. Então, para quem tiver interesse, no próximo vídeo eu vou estar mostrando aí como é que se calcula, né, os pontos para que a gente possa traçar os diagramas de esforço cortante e momento fletor, tá? Muito obrigado, espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Quem quiser aí, por favor, se inscreva no nosso canal. A gente vou estar postando vídeo aí semanalmente com novos exercícios. E quem quiser também pode botar aí nos comentários ou então mandar um e-mail com uma questão que queira resolver. A gente resolve aqui e posta o vídeo para vocês, tá bom? Gostou? Só ir aqui, ó, apertar no legalzinho ali, dar um like. Ficarei muito agradecido. Bom, até mais. Muito obrigado.